Hoje vamos aprender, então, algumas das principais fórmulas utilizadas aí no Excel. A gente tem como exemplo aqui uma planilha de controle de estoque de uma papelaria. Aqui na coluna B a gente tem os itens que existem no estoque, a quantidade de cada um deles e o valor unitário de cada um. O que a gente vai precisar calcular? O valor total em reais que a gente tem em cada um deles. Aqui a soma do estoque total, a média de valor e quais os maiores e menores valores em estoque. Então, como que a gente pode fazer, né? Então, aqui, como primeiro exemplo, a gente tem 100 lápis, cada um R$1. Como que eu faço essa conta, né? Aqui existem duas maneiras que nós podemos realizar essa conta. A gente precisa aí fazer uma conta de multiplicação. Toda vez que nós formos realizar um cálculo no Excel, a gente começa aí com o sinal de igual. E aqui, como funciona? As 4 operações básicas de matemática no Excel, a gente consegue utilizar os símbolos normais das operações. Então, adição eu vou utilizar o símbolo de mais, subtração eu vou utilizar o símbolo de menos, divisão eu vou utilizar a barra e multiplicação eu vou utilizar o asterisco. Bom, começando então eu preciso multiplicar. Falando de multiplicação, eu posso usar então o asterisco, então eu posso fazer 100 asterisco 1. Então, aqui eu estou multiplicando, né, a quantidade que eu tenho em estoque vezes o valor total, vou dar um igual, aqui ele já vai me retornar o valor, certo? Outra forma também que nós podemos fazer, então, sempre começando pelo igual, a multiplicação também tem uma fórmula, a gente pode utilizar a forma multi. Então, você vai colocar o sinal de igual, começar a digitar multi, já vai aparecer aqui. Você pode dar 2 cliques ou utilizar o tab. Eu prefiro particularmente utilizar o tab. Então, tab. Então, aqui, ó, número 1, qual é o primeiro valor que eu quero que faça parte da multiplicação? O 100. Aí, ponto e vírgula. Qual o outro valor? Esse daqui. Perfeito? Aí eu vou fechar o meu parênteses, vou dar um Enter, pronto. A multiplicação está feita. E para as demais linhas, eu posso simplesmente vir aqui na primeira célula que eu realizei o meu cálculo, dar um Ctrl C e colar aqui nas células de baixo. Eu posso colar uma a uma, né? Ou eu posso vir aqui com o mouse e selecionar todas as células e dar um Ctrl V de uma única vez. Pronto. Então, agora nós temos aqui o cálculo correto de quanto nós temos em estoque de cada item da papelaria. Ok. Eu quero saber quanto eu tenho em valor no estoque total. Então, aqui nós vamos fazer a soma. Então, sempre lembrando, vai realizar alguma operação matemática no Excel, começa com o sinal de igual. Igual, para a gente conseguir fazer toda a soma desses valores, existe uma fórmula chamada soma. Então, você vai digitar aqui soma, apertar o tab. Ok, como que eu seleciono agora os valores que eu quero? Você pode clicar com o botão esquerdo do mouse, segura e vem arrastando até aqui embaixo. Feito isso, fecha parênteses, pode aqui dar um Enter, e aí ele já vai retornar o valor total. Então, eu tenho em estoque R$ 2.410. Qual o valor médio que eu tenho em estoque? Então, existe uma fórmula para isso também, então sempre começando com um sinal de igual. Lembrando que, se o seu Excel tiver no idioma português, você tem que escrever a fórmula com acento, tá? Porque senão o Excel não vai entender. Então, tem a fórmula chamada média. Então, aqui, ó, você tem que colocar o acento, ela vai aparecer. Só fazendo um teste, se nós não colocarmos o acento, ó, ela não aparece. Correto? Então, média, dá um tab. O mesmo raciocínio da soma, então eu vou selecionar todas essas células, fecha parênteses, pronto. O valor médio é de R$ 267. Agora aqui eu trouxe para vocês duas opções de como ver qual é o maior número e o menor número dentro de um intervalo de dados. Então aqui, eu quero saber qual é o maior número, né, o maior valor aqui do meu estoque, qual é o item que o valor é maior. Então existe uma fórmula para isso também, então igual. A fórmula se chama maior. No entanto, essa fórmula ela pode ser utilizada com mais de um objetivo. Aqui, a princípio, eu quero o maior número que tem ali. Eu vou colocar maior, aperto o Tab, vou selecionar também o intervalo que eu quero. Aí aqui, tá vendo que tem matriz e uma letra K? Selecionei o intervalo, aperto ponto e vírgula. E aqui eu vou dizer qual é o maior número que eu quero desse intervalo. Se é o primeiro maior número, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Então aqui eu quero o primeiro maior número mesmo. Então eu vou colocar 1. Fecho parênteses. Então, o maior número é R$ 950. Se nós olharmos aqui, R$ 950 corresponde ao caderno, correto? Ah, mas eu quero saber qual é o meu segundo maior número. Não tem problema. Posso dar um duplo clique aqui, ele vai voltar para editar, né? Eu venho aqui, apago o número 1 e coloco o número 2, porque eu quero o segundo maior valor. Dou um Enter. Aqui ele apareceu R$ 412.
se eu observar aqui, é o papel sulfite, correto? Já que a fórmula máximo, ela só vai dar a opção de você encontrar o maior valor e ponto. Não tem a opção de encontrar o segundo, o terceiro, o quarto maior valor. Então, igual, a fórmula também se chama máximo, importante colocar o acento. Então, máximo, aperta o Tab, seleciona o intervalo desejado, fecha parênteses, dá um Enter, pronto. R$950, que é o que nós já havíamos visto aqui no maior. Se eu substituir aqui pelo 1, R$950. O mesmo raciocínio do maior e máximo se aplica ao menor e mínimo. Então, aqui, igual, menor, Tab, a mesma coisa do maior, só que aqui ele vai buscar o menor número. Seleciono o meu intervalo, ponto e vírgula. Eu quero o primeiro menor número. Então, ó, o menor número é R$89, que é esse daqui, certo? Ah, eu quero o segundo menor número. Substituo. O segundo menor número é R$100. Então, aqui depois do 89, né, em ordem crescente, R$100. Perfeito? Vou voltar aqui para o menor número. Aqui, mínimo. Então, igual a fórmula mínimo, não esquecer do acento, gente. Tab, vou selecionar o intervalo que eu desejo. Fecho parênteses. Pronto, meu menor número. Bom, aqui tá sem formatação, né? Vou formatar aqui para ficar corretamente. Pronto, gente, então essas são algumas das principais fórmulas que nós podemos utilizar dentro do Excel. Se você gostou do conteúdo de hoje, então não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.